Gente, presta atenção nessa outra história. Uma pesquisadora brasileira desenvolveu uma caneta que pode revolucionar o diagnóstico de câncer. A doutora Lívia já foi premiada nos Estados Unidos. O invento brasileiro pode evitar cirurgias e mutilações desnecessárias. Um avanço da medicina. Primeiro a garotada. Arrumar os três, colocar os sapatos. A mais velha ajuda o caçula. O dia começa cedo na casa da Lívia. O marido leva a mais velha para a escola. Bye bye, thank you. Lívia fica com os pequenos. Mas na porta da creche se dá conta. O Tomás saiu sem o sapato. Sorte que ela deixou outro par na creche. Ufa! O importante é que todos estão bem. Depois de toda essa correria, Lívia está pronta para cuidar do mundo. Uma doença, um sintoma, um avanço de cada vez. Lívia Eberlin, brasileira de São Paulo, tem só 33 anos e já coleciona prêmios científicos. Formada em São Paulo, ela veio fazer o doutorado nos Estados Unidos e ficou. Em 11 anos, já inventou um bocado. Invenções como essa que deixam a Lívia feliz. Um instrumento aparentemente simples, mas revolucionário. A gente tem aqui um equipamento super sofisticado, dados extremamente complexos. E agora nós temos também um cirurgião, um patologista que não tem um PhD em química, não tem um treinamento específico nessa tecnologia. E aí que eu comecei a pensar, né? A gente tem que fazer uma coisa simplificada. E daí a gente também precisa, né, pegar essa informação complexa e comunicando de uma forma também que leve a uma decisão clínica. Por exemplo, esses dados moleculares indicam que seja um tecido de câncer. Ele parece uma caneta, mas em segundos é capaz de dizer se um tecido do corpo humano é saudável ou se tem câncer. A ideia é como que a gente pode capacitar os cirurgiões, né, com tecnologias moleculares assim, de alta ponta, para estar utilizando essa informação durante a cirurgia e estar fazendo uma decisão clínica que seja melhor para o tratamento do paciente. Os tubos são feitos nessa impressora 3D. As pontas brancas nessa outra maior. Mas essa não é exatamente uma caneta. Essa daqui escreve, essa daqui lê. No laboratório, Lívia mostra como o aparelho funciona. Um toque no pedal com a ponta branca encostada no tecido. Uma amostra de câncer de mama. Em segundos, o resultado aparece na tela do computador. Para entender melhor como tudo isso funciona, a Lívia muda de cenário. Mostra no computador uma animação. Todo o processo é ativado com um pedal. Então, simplesmente clicando no pedal. Então, na caneta, na pontinha, e eu vou te mostrar no laboratório, na ponta do caneta, que é feita de plástico, né, um material biocompatível, a gente tem esse sistema de 3 canais. O primeiro canal é o que a gente usa para estar enchendo esse pequeno reservatório de água. E a água, essa gota de água, interage com o tecido. O primeiro libera uma gota de água no tecido. Algumas moléculas que estão concentradas no tecido se transferem para a água. Por vácuo, o outro canal leva a gota com as moléculas para o aparelho, que analisa e diz o que existe ali. Essa é a parte sofisticada do processo. E a ideia da caneta é realmente uma forma simplificada de se estar fazendo uma análise que é bem complexa, né? Que te dá uma informação tão importante quanto Agora, o a parte diagnóstico. complexa está ali naquela máquina, né? Com que a gente certeza. vai ver ali no laboratório, né? É lá que é que... o tal do espectrômetro de massa. Massas, isso. Hoje o aparelho ainda é grandão, pesado, mas a pesquisadora brasileira está trabalhando para transformá-lo numa caixa pequena, leve, de rodinhas, que possa ir de uma sala de cirurgia a outra nos hospitais rapidamente. E o que ela faz? Os metabólitos, as moléculas que a gota de água recolheu, têm características próprias. Quando estão saudáveis, têm um perfil. Se são cancerosas, têm outras características.
A equipe da Lívia usa inteligência artificial para fazer a análise. A máquina aprendeu o perfil das moléculas e agora sabe quando estão doentes ou saudáveis. E em segundos, diz o que está acontecendo. Na pele, você simplesmente toca a caneta no tecido e ativa o processo para estar fazendo a análise. É uma análise praticamente imediata, né? Em questão de segundos, você consegue ver. Quanto tempo demora para sair o resultado na operação usando essa tecnologia? Então, a análise de massas por espectrometria de massas é muito rápida. Em menos de 1 segundo, a gente consegue um espectro que é característico dessa amostra. Agora, a análise com a caneta, a gente está mais ou menos num tempo de 10 segundos por região que é analisada. Se você comparar com o processo clínico, né, que às vezes durante a cirurgia é 30, 40 minutos, ou no pós-operatório 1 ou 2 semanas para sair um diagnóstico final, a gente está adquirindo esses dados em questões de segundos e poderíamos estar, né, informando o cirurgião ou o profissional médico já em questões de segundos qual que é, né, o diagnóstico daquele tecido. Um avanço que representa muito para os pacientes. Esta foto é o registro da primeira vez que Lívia participou de uma operação usando a caneta. De lá para cá, já foram mais de 100. Como o equipamento está em teste, ela tem a permissão para analisar o material, mas não pode alertar o médico durante a cirurgia. Só quando sair a aprovação final do governo, os médicos vão poder usar as informações da caneta. E veja só a diferença que ela faz. Já teve alguns casos que a nossa conclusão, o nosso resultado não foram iguais à avaliação do cirurgião. Em um deles, na hora da cirurgia, a médica retirou o tumor, mas concluiu que havia outras células de câncer em vários pontos da mama da paciente. Por isso, fez uma mastectomia, retirou o seio inteiro. A equipe da Lívia estava na sala de cirurgia. De imediato, a gente já conseguiu identificar, né, nós que estávamos fazendo os experimentos, que o tecido era normal. Porém, a cirurgiã achou que ainda tinha câncer no paciente e resolveu fazer uma mastectomia completa. E depois, no pós-operatório, que a gente descobriu que realmente o tecido estava completamente normal. Os exames de laboratório depois da operação mostraram que não era necessário retirar toda a mama. Neste caso, se os dados coletados pela caneta da Lívia tivessem sido levados em consideração, a paciente não teria perdido a mama. Esse tipo de decisão clínica tem um impacto muito grande, né, na vida de uma paciente, de uma mulher, e na recuperação aí no pós-operatório. Então, nesses casos, né, que a gente já tem avaliado, que a gente vê realmente, né, o impacto que uma tecnologia desse tipo pode ter na vida de milhões de pacientes. A invenção da Lívia já chamou a atenção até de uma série de TV nos Estados Unidos, que apresentou a novidade. No programa, o médico-chefe mostra como o resultado sai rápido. E durante uma operação, os médicos descobrem que boa parte do intestino do paciente está saudável. Não vai ser preciso retirar tudo. A Lívia traduz a parte que ela mais gosta. Eu vi essa coisa mais que você destacou aqui, é quando ela fala, vou poder salvar metade do estômago dele, né? Que ela fala, né, a gente não vai somente salvar a vida dele, mas a qualidade de vida do paciente, que é o mais importante. Quer dizer que o que você inventou é tão sensacional que a ficção tem que imitar a realidade, né? Quando a gente... É incrível. Quando a gente publicou um pouco mais umas matérias, algumas pessoas falaram, essa ideia é do Grey's Anatomy, ela copiou do Grey's Anatomy. A Lívia não copia nada, ela inventa. Amanda Helms lamenta não ter conhecido a brasileira antes. Ela estuda na Universidade de Austin, no Texas, onde Lívia faz pesquisa e um dia notou a leve cicatriz no pescoço da aluna. Aos 19 anos, Amanda tirou metade da tireoide por suspeita de câncer. Semanas depois da operação, os testes de laboratório mostraram que estava tudo bem. Ela não tinha câncer. E isso acontece muito. Nas biópsias de tireoide, muitas vezes o resultado é neutro, nem positivo nem negativo. Fica no ar a dúvida. Para evitar o risco de câncer, a opção é retirar a tireoide assim mesmo. Mas em 80% dos casos dessas operações de segurança,
o paciente não tinha nada. Lívia pega a amostra da biópsia que o paciente já fez e analisa com o mesmo método de análise de moléculas. E descobre se o paciente tem ou não tem câncer. Assim, só opera se for preciso mesmo. O método está quase pronto, já tem 90% de acerto, mas ela quer chegar a 100% e tem pressa. A caneta e o teste para o câncer de tireoide estão em fase final de aprovação. O processo regulatório é bem demorado e bem detalhado também, né? O que é importante, porque, claro, se a gente quer estar providenciando isso para os pacientes, a gente precisa ter certeza que o método está funcionando. Afinal, estamos falando de tratamento de câncer. É preciso ter certeza que uma novidade como essa é segura. Considerando todo esse processo regulatório, eu espero alguns anos, uns 2 anos, 3 anos, até que a tecnologia esteja aprovada, ao ponto de que realmente seja um produto que os hospitais possam estar adquirindo aí para estar utilizando durante as cirurgias. 33 anos e muitas ideias. A brasileira Lívia sabe que pode ajudar ainda mais os médicos a tornar cada vez melhor a vida dos pacientes. O meu desejo principal é estar fazendo um impacto na vida dos pacientes e melhorando aí, né, o tratamento, principalmente para os pacientes de câncer, né, que são as pessoas queridas que nós amamos. E olha só, você pode acompanhar a entrevista da Lívia na íntegra, lá na internet. É só acessar r7.com/canal Domingo Espetacular. Aproveita e já se inscreve no nosso canal.